Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e hoje iremos dar continuidade ao estudo do nosso livro Pão Nosso. Assim a gente consegue buscar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, a nossa compreensão sobre os ensinamentos evangélicos e também conseguimos nos desenvolver da melhor forma possível, certo? Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de dar os seus boa noites, galerinha. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Saudade de vocês, turminha. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? Estou um pouquinho ausente, mas estou aqui sempre que possível para dar continuidade do estudo com vocês, aprender bastante, e é isso aí. Boa noite, Angelina, seja bem-vinda. Boa noite, José Nilson, seja bem-vindo, meu querido. Muito bom. Boa noite, Elza Araújo, seja bem-vinda. Saudade sua também, faz tempo que eu não apareço, né? Eu fico um pouquinho ausente em relação a vocês, porque eu estou trabalhando bastante e onde que eu estou muitas das vezes a internet não pega, tanto do Wi-Fi como do 4G, então fica um pouquinho complicado. Aí eu dou a oportunidade para a Renata fazer e a gente consegue aí estar com vocês presente, tá bom? Boa noite, Deis, minha querida amiga, seja bem-vindo. Boa noite, Décio, meu querido amigo, seja bem-vindo também. Boa noite a todos. É isso aí. Gente, para os nossos recadinhos muito importantes, não esqueçam de estar separando a água para ser fluidificada no momento do passe, tanto para vocês como para os seus entes queridos e também para os seus pets, é muito importante, tá bom? Otília Colombo, seja bem-vinda também, muito boa noite. Lembrando, para colocar os nomes para as vibrações, é necessário a gente descrever entre encarnados e desencarnados, pois a gente coloca em listas separadas, assim a gente dá um bom atendimento a todos vocês, tá bom? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Ótima noite de estudo para nós. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui, né? Muito gratificante. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 101 do nosso livro Pão Nosso, tá? Hoje o nosso estudo seria Resiste à Tentação. Para quem gosta de acompanhar aí, eu peço que nos acompanhe em leitura também, né? E para quem quer fazer o estudo do Evangelho também, a gente vai ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, tá bom? Gislaine, seja bem-vinda, boa noite. Adailton, seja bem-vindo. Sueli, seja bem-vinda, minha querida amiga e aluna. Muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda. Galerinha chegando aí, ó. Durvalina, seja bem-vinda. Quem mais? Edinalva, seja bem-vinda. Airan, seja bem-vinda. Regina Mobará, seja bem-vinda. Ó, galerinha bonita. Querida Hilda, seja bem-vinda, minha amiga. Kleber Furtado, seja bem-vindo também. Muito bom ter vocês aqui, ó. Muito bom, né? Faz tempo que eu não apareço, então tem que fazer uma aí com vocês. Tô garantindo meu pedacinho lá na Casa do Caminho, no plano espiritual, então tem que fazer uma caridade, pelo menos. Isso aí, gente. Muito bom. Apesar do frio e da chuva, né, que vem nos colocando em prova essa semana, a gente está sobrevivendo. Espero que vocês tenham tido, né, corrigindo, tenham tido um ótimo final de semana. Certo. Boa noite, Regina. Muito bom. O que mais? Senta-se num lugarzinho confortável, né, para receber as orientações, as reflexões e assim colocar em prática esse desenvolvimento. Também esteja num lugar calmo, tranquilo. O
que mais que eu preciso falar para vocês? Faz tempo que eu não dou os recadinhos, né? Nosso bazar já está funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, tá bom? A gente está alocado agora na nova Casa do Caminho, né? Continua na Roque de Mingo, porém no número 431, 431. Quem sobe essa rua é a segunda rotatória do seu lado esquerdo. A casa fica em frente a uma guarita, né? Para quem quiser se identificar assim para não se perder, fica próximo ao campo ali do Martinica. Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda, minha querida amiga, saudade sua. Muito bom ter vocês aqui, tem bastante gente. Certo? Muito bom, muito bom. Então, novamente, os recadinhos. Nosso livro, a gente está dando continuidade no estudo, no livro Pão Nosso. A gente está dando continuidade no estudo da página 101, lição 101, Resistente à Tentação. O livro que a gente vai ler evangélico é de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tá ok? Essa reflexão vai nos ajudar bastante para a nossa semana. A gente vai ficar pensativo, vai buscar nossa correção das nossas imperfeições e assim nos transformando em novas criaturas, né? Em novos seres. Deixa eu ver mais quem entrou. Certo. Isso aí. Tá? Não esqueçam de pegar a aguinha para ser fluidificada, sentar num lugar confortável, né? Para receber as orientações, buscar estar em sintonia, tanto nos pensamentos como nos sentimentos, com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. E assim a gente consegue absorver bastante coisa. Tá certo? Deixa eu ver mais pessoas que entrou. Isso aí, não esqueçam de colocar as vibrações, tanto para vocês como para os seus entes queridos, encarnados e desencarnados. A gente consegue aí fazer um bom atendimento fraterno. Só passar o mouse para cá, não tomar espaço. Eu consigo. Adriana, seja bem-vinda, muito boa noite. Mais alguns minutinhos a gente dá início aí à nossa reflexão, à nossa palestra. Certo? Toma um golinho de água. Tananana. Deixa eu só ajeitar aqui. Não se esqueçam também de compartilhar, né, a página do Caminho. Assim a gente consegue ir a muitos lares, muitas pessoas, levando a palavra do Evangelho com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Tá ok? Marlene Souza, seja bem-vinda, boa noite. Então, 20h30, pessoal. Nesse momento, quem se sentir confortável pode fechar os olhos e quem não se sentir, não tem problema nenhum. A gente só pede que vocês estejam em pensamentos ligados com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, tá bom? E assim a gente dá início à nossa palestra. Então, com os nossos olhos fechados, com os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos também por todas as dificuldades, os desafios colocados em nossa vida para o nosso melhoramento, para a nossa correção, para a nossa transformação. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus
pelos cuidados recebidos diariamente, pelas orientações, pelos amparos, pelo conforto sentimental, emocional. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que se encontra no nosso lar. Agradecemos também aos nossos mentores em particular que nos auxiliam no nosso dia a dia, que nos amparam. Agradecemos também aos professores, aos alunos que se encontram nesse momento no nosso lar, que vêm buscar um pouquinho mais de aprendizado, de desenvolvimento e também vêm nos instruir nesse momento. Agradecemos também aos irmãos e irmãs que têm essa oportunidade de esclarecimento e de orientação e assim possamos estar em sintonia com Jesus e com Deus. Queridos mestres, que possamos estar novamente em sintonia com vocês, que possamos absorver todo o conteúdo evangélico no estudo de hoje e assim nos ensina a colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso aí. Vamos lá? Nosso livrinho é o livrinho do Pão Nosso. Aqui, ó. Tá ok? Ditado, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 101. Para quem tem esse livrinho aqui, é o capítulo 200, página 221. Então, o título é Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento desse trecho evangélico, a gente vai buscar isso na Bíblia. Então, lá no capítulo 1, no versículo 12, tem um título chamado Provas e Tentações. Ele se inicia assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Quando alguém for tentado, não diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode estar tentando pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. No versículo 14, ele continua: Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, né? Ele continua: E então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tá? Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Né? O Criador das luzes do céu. Espera aí que eu... Assim, ó, continuar. Tudo de bom recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Né? Então, esse trecho evangélico vem nos dizer a seguinte forma. Muitas das vezes, da forma que é descrita o texto, é para o pessoal, era para a geração daquela época. Né? Então, era ditado e dito para eles de uma forma que eles compreendessem. Ainda para nós, temos algumas dificuldades. Isso é normal, porque a gente ainda está num processo de evolução. Cabe a nós buscar referências, buscar compreensão de outras formas, de outras fontes sábias e que ensinam a verdade. Então, essas dificuldades, como eu sempre digo nas lives anteriores, o que acontece? São essas ferramentas que Deus e Jesus nos aplica diariamente para desenvolvermos as nossas virtudes. Sem elas, a gente fica inerte, a gente não aprende e nem ensina.
Então, todas as dificuldades, todas as tentações, todas as aflições que passamos são para o nosso bem, se aprendermos a sofrer no bem, né? Sofrer no bem é compreender que essas ferramentas vão nos ajudar a amadurecer moralmente, intelectualmente, espiritualmente, e assim a gente vai se libertar das más tendências, das más paixões que adquirimos no passado. Lembrando também que a gente já foi e ainda continua ignorante em certos aspectos da evolução. Então, em todas as oportunidades de encarnação que temos, estamos aplicados a lições novas, a desafios novos para o crescimento. E isso é natural. Então, a gente não pode culpar a Deus sobre as dificuldades que estamos passando. A gente tem que lembrar que essas dificuldades são colocadas na nossa vida para superá-las, né? Lembrando que todo problema tem solução. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Basta a gente buscar aceitar de todo o coração, buscar compreender aquilo que está sendo passado para a gente e buscar aplicar uma correção e a transformação naquilo que a gente está vivenciando, certo? É mais ou menos isso que o trecho evangélico vem nos dizer, e também a gente vai dar esclarecimentos sobre o ditado, né, a opinião do nosso querido Emmanuel, na reflexão. Ele começa assim: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores, mormente na esfera carnal. Toda vez que compreendemos a melhoria da alma utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Olha só que interessante, né? Como foi dito, como eu expliquei aqui através desse estudo evangélico, a gente já foi criado simples e ignorante. Então a gente passa por todos os estágios da evolução. Pelas nossas más escolhas, pela falta da nossa compreensão daquilo que estava sendo vivenciado, fizemos más escolhas e plantamos coisas ruins. Já temos a oportunidade de desenvolvimento e esclarecimento, e cabe a nós compreender que tudo que plantamos lá no passado, muitas das vezes a gente vai colher no futuro para que possamos melhorar. As situações são impostas diariamente para a gente ser treinados, assim por dizer, para o nosso amadurecimento. Então, todas as pedras no nosso caminho são essas ferramentas para ser a ferramenta de transformação na nossa mudança. É necessário isso diariamente. Muitas das vezes essas dificuldades, esses desafios serão muito difíceis, mas lembrando que a gente nunca está sozinho. A espiritualidade nos assiste, né, diariamente. Se a gente parar por algum momento, pedir algum esclarecimento, alguma orientação, a gente vai receber, né? Por amor, por Deus nos amar de todo o coração, de toda a alma, assim por dizer, Ele vai mandar os seus servos para nos auxiliar, para vencermos essas dificuldades. Muitas das vezes essas dificuldades não vão ser resolvidas da noite para o dia, ela passa por um processo. E quando a gente respeita e compreende esse processo, muitas das vezes fica mais fácil, assim por dizer, para superá-los. Tá ok? Aí ele continua. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. E por isso que de permeio
Com as bênçãos do alto sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então vamos lá, novamente, né? A gente tem que compreender e ser humildes, porque lembra que a gente já foi criado simples e ignorante, como foi dito anteriormente no texto acima? A gente plantou tanto mal, a gente fez tanta maldade, que a gente agora está buscando essa correção dessas imperfeições que criamos lá atrás, e a gente tem que compreender que a gente tem que ser humilde, aceitar essas dificuldades, né? Passar por esse aprendizado de uma forma mais tranquila, né? Que muitas das vezes é difícil, mas quando a gente coloca esse ponto, essa direção, a gente compreende que essa ferramenta é para o nosso bem. E demora um processo para a gente se depurar das imperfeições, né? A gente já foi criado simples e ignorante, mas dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, ou dentro do nosso coração, assim por dizer, já existe todas as virtudes que são descritas por Deus. Basta a gente fazer florescer. E como que a gente faz florescer? Colocando em prática o amor, a caridade, a compaixão, o carinho, dentre outras virtudes que existem dentro de nós, a gente precisa exercitar. E sem exercício não tem como você desenvolver esse lado. Não tem como você dizer, hoje eu amo incondicionalmente alguém, né? Um ser, ou um animal, ou uma planta, ou algo do tipo. Isso é desenvolvido, né? A gente busca a compreensão, a gente busca exercer esse amor, o carinho, o afeto, dentre outras virtudes, e assim a gente vai alimentando. Essa prática, assim como a fé, ela tem que ser exercitada todos os dias. E assim a gente vai deixando esse sentimento, e dentre outras virtudes, mais vivas dentro de nós. A gente vai sentir essa verdadeira harmonia, essa verdadeira virtude. Certo? Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiar da batalha. Olha que interessante essa passagem também, né? Então, muitas das vezes o aprendiz passou por certas dificuldades, né, pela vida, aí vai chegar um ponto dele e vai falar assim, não, eu consegui superar isso, né? Eu consegui, passei por essa dificuldade e está tranquilo, eu não vou vivenciar mais. Mas a sabedoria divina é tão sábia, assim por dizer, tão justa, que ela manda outra situação parecida para ver se realmente você aprendeu a lidar com isso. Um exemplo bem básico, né? Vamos colocar um exemplo bem básico. Eu, Alessandro, falo mal dos outros, fofoco da vida dos outros aí para todo mundo, né? Aí eu busco a minha transformação, né? O melhoramento da minha conduta. Aí eu falo assim, eu não vou falar mais dos outros e também não vou fofocar. E nisso começam a aparecer situações de pessoas terceiras que começam a fofocar de outras pessoas, me alimentando aquele sentimento de querer fazer o mesmo. Mas, se eu não sofrer essa tentação de bom grado, compreender que essa lição que eu estou passando é para a minha conduta de correção, outra oportunidade que surgir eu vou começar a fofocar, né? Vou começar a me perder. Mas essa não é a intenção. A gente tem que fazer o quê? Um exemplo, eu, Alessandro, recebi essas fofocas e eu compreendi que não devo mais fofocar e não devo mais falar mal das pessoas. Então, eu vou se curar e vou começar a trabalhar. Não há necessidade de eu fazer mais isso. Eu não tenho nenhum benefício, assim por dizer, isso só atrasa a minha evolução, isso só me complica, isso só azeda os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu não vejo o lado bom nisso. Então,
Quando você começa a enxergar de outro ponto de vista, você compreende que não há necessidade mais de agir assim, de ter essa conduta errada, certo? Então é mais ou menos isso. Quando a gente se acha que a gente acha que já superou essas dificuldades, Deus manda mais uma oportunidade, né, mais uma lição aí para ver se realmente você aprendeu. Se você não aprendeu, vai se repetir várias e várias vezes até você compreender e corrigir isso. Quando você corrige e compreende o fato, você se transforma. Você passa para outro nível de aprendizado por outras condições. Certo? Ele continua. Claro que, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos nervazoar delas. O que quer dizer disso? A gente compreende que a nossa vida aqui na Terra é um momento de passagem, um momento de aprendizado, certo? Que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Porém, se a gente, por a nossa ignorância, tirar a nossa própria vida achando que as nossas complicações, que as nossas dificuldades terminam com essa vida aqui, a gente está enganado, porque a nossa vida continua do mesmo jeito de lá. Se a gente reclama, se a gente discute, se a gente briga, se a gente bate boca com o pessoal, se a gente faz todas as imperfeições que a gente comete aqui na Terra, no plano espiritual acontece da mesma coisa, né? Infelizmente, se a gente tem essa má conduta ainda de não buscar essas imperfeições, a gente pode desencarnar, né, e ir para o umbral, que é onde que a gente vai sofrer até compreender o que se passa da gente, a gente se arrepender e receber o resgate, né, dos nossos irmãos. E também se a gente ter o pensamento de tirar nossa própria vida, achando que os problemas serão solucionados, engana-se, porque a gente continua no plano espiritual passando pelas mesmas dificuldades. Tá ok? Então, vamos lá. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Então, se a gente continuar com a nossa ignorância, com a alimentação, que eu nasci assim e que eu não vou mudar, infelizmente essas condições ainda permanecerão ao redor da gente. A gente vai passar por essas dificuldades, né? A gente vai acabar culpando o outro pela vida que a gente tem. A gente acaba condenando Deus pelas coisas que acontecem com a gente, sendo que foi nós mesmos que criamos tanto nessa vida como nas vidas passadas, né? Então, se a gente quer essa transformação, cabe a gente buscar compreender, buscar agir no bem, buscar exercitar essa prática para começarmos a acender mais um pouquinho essa chama, essa iluminação que existe dentro de nós. Isso é um processo que é longo, não vai ser da noite para o dia, mas quando a gente dá o primeiro passo, as coisas começam a se endireitar, certo? Então ele continua. Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Então, até atingirmos essa plena luz, a gente vai passar por muito processo de aprendizado. Sendo que, né, a gente já plantou muita maldade lá atrás. E para a gente acabar com essa maldade que a gente fez lá atrás, essas coisas terríveis, a gente tem que plantar muita coisa boa. A gente tem que se transformar bastante. Isso é cansativo? É, mas é necessário para a nossa transformação. A gente não pode se desesperar. A gente não tem que pensar logo no final do processo, que senão a gente se perde. A gente tem que compreender que o processo é longo, que a gente tem que viver um dia de cada vez, que muitas das vezes, ainda por sermos imperfeitos, a gente vai cair, vai tropeçar, mas a gente tem que ter coragem, sabedoria, disposição, né? E se levantar e continuar na marcha da evolução. Assim a gente continua tendo apoio
de toda a espiritualidade, de todas as pessoas que estão à nossa volta, né? A busca do desenvolvimento através do estudo ajuda bastante e isso é essencial para a nossa vida nesse momento. Continuando, entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição evangélica. Olha lá. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos, né? Esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado, aperfeiçoando pouco a pouco. Né? Como eu disse para vocês anteriormente, a gente não tem que pensar no resultado, a gente tem que pensar no processo. O processo é longo, árduo, mas cabe a nós vivenciarmos. A gente tem o nosso querido Mestre Jesus como o nosso ponto de referência na evolução. Sabemos que Jesus foi e é um grande mestre, né? E veio até nós para nos ensinarmos o verdadeiro caminho através do amor, do carinho, da compaixão. Mesmo ele sendo perfeito na condição que compreendemos, ele sofreu todos os males possíveis daquela época, sendo sendo um bom discípulo, né? Sendo esse exemplo para nós. Ele foi martirizado na cruz, né? Ele sofreu tantas outras coisas que a gente sabe, mas ele não perdeu a postura, ele não perdeu a fé, né? Ele sempre nos ensinou com muito amor, com muito carinho, tudo aquilo que a gente precisa até o momento de hoje. Ele sempre vai nos ensinar, né? Ele vai sempre ser a nossa fonte de luz e a gente tem que buscar isso. Se Jesus passou por essas condições, quem é nós para também não passarmos por isso? Né? Então a gente, até chegar num processo de libertação, até chegar num processo de plena luz, a gente vai batalhar bastante. Mas que a gente nunca perca a fé, que a gente nunca perca a esperança em relação a isso, e que a gente possa agarrar essas oportunidades, essas dificuldades, né, com as unhas, assim por dizer, e buscar a nossa transformação, né, para conquistarmos uma vida melhor tanto em terra como no plano espiritual. Certo? Espero ter explicado certinho para vocês, que vocês tenham tido uma boa compreensão. Caso vocês não tenham entendido, pegue novamente esse capítulo 101, releia novamente, busque fontes que vão explicar, né, sobre esse trecho, leiam também a Bíblia e assim vocês vão ter um pouquinho mais de compreensão aí sobre o fato, certo? Então, nesse momento, a gente vai para o nosso passe. Peço para vocês que quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Quem não se sentir, mantenha com os pensamentos ligados à espiritualidade, a Jesus e a Deus. E assim a gente consegue receber o que viemos buscar. Tá ok? Então, com os nossos olhos fechados, com muita luz e com muito amor no coração, nos pensamentos, vamos nos imaginarmos pintando um quadro. Esse quadro a gente vai pintar folhas, árvores, flores coloridas de todos os tipos. Iremos pintar uma paisagem azulada, com um sol bem bonito, iluminando todo o ambiente. Quando a gente termina de pintar esse sol, a gente consegue sentir o calor desse sol, que aquece a nossa alma, que aquece o nosso corpo, ao ponto de deixarmos relaxados. E quando estivermos relaxados,
a gente já se encontra dentro desse quadro. A gente consegue ver todo o ambiente, a beleza, o perfume das flores, conseguimos ouvir os pássaros, conseguimos ver todos os tipos de animais circulando em volta, todos calmos, todos felizes. Conseguimos caminhar tranquilos, sentindo a grama nos nossos pés, conseguimos visualizar um riacho que está à nossa volta. E assim caminhamos próximo desse riacho, podemos entrar dentro desse riacho, conseguimos ver todos os tipos de peixes, os peixes coloridos, podemos molhar o nosso corpo, a nossa cabeça, refrescando. E assim vamos saindo do riacho, caminhando por esse local. E à nossa frente estão os nossos irmãos espirituais. E esses irmãos nos cumprimentam-nos. Estão felizes por estarmos aqui mais uma vez, buscando a correção das nossas imperfeições, buscando a cura dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa conduta. E eles nos pedem para sentar em uma pedra. Quando sentarmos nessa pedra, esses irmãos e irmãs fazem uma roda em nossa volta, coloca a planta das suas mãos direcionada para nós e em pensamento eles nos pedem que estejamos sintonizados com Jesus e com Deus e assim possamos conversar com o nosso Mestre Jesus. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por toda a oportunidade, por todo o aprendizado, agradecendo pelas dificuldades, pelas tentações nos impostas diariamente. Pedimos orientação, pedimos esclarecimento, pedimos paz, pedimos amor e carinho. E nessa conversa com o nosso Mestre Jesus, os nossos irmãos espirituais vão tirando todos os nossos pensamentos negativos, todas as nossas dores, tanto no corpo físico como no espiritual. Tira os nossos sentimentos ruins. Tira os resíduos criados nos nossos órgãos, que são ruins. E a gente se sente cada vez mais leve e em paz. Nesse momento, os nossos irmãos e irmãs vão organizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos centros de força. E assim, os nossos queridos irmãos e irmãs nos alimentam com amor, com carinho, com paz, com compaixão, com alegria e com fé. Nos orienta cada vez mais, se sentimos perdidos, que tenhamos um momento com Cristo, que tenhamos um momento com Deus, através da oração, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos pensamentos e pedindo orientação para o nosso desenvolvimento. E essa é a ferramenta que recebemos diariamente, o auxílio da espiritualidade. Lembrando que a todo momento a gente não está desamparado. Os nossos irmãos e irmãs que nos assistem estão lá, nos orientando, nos velando a todo instante. E nesse momento, os nossos queridos irmãos e irmãs agradecem, com todo amor, com todo carinho. Nos dá um abraço fraternal, pede para que estendamos as nossas mãos, nos dá de presente um girassol enorme, bem bonito, com suas pétalas brilhando, e nos pedem para que quando voltarmos, colocarmos em um canto da nossa casa para irradiar todo o amor, todo o carinho e toda a compaixão. E vamos caminhando em direção ao nosso quadro. Chegando próximo do nosso quadro, passamos para o nosso lar novamente.
Escolhemos um lugar onde queremos deixar esse girassol que irá irradiar todo o amor, todo o carinho e toda a compaixão durante a nossa semana. E nesse momento agradecemos a Jesus e a Deus pela oportunidade. E assim damos continuidade através das nossas vibrações, que são as doações dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos mais puros e verdadeiros. Ao nosso querido planeta Terra, vamos dar todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria, a nossa boa vontade para a transformação. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. A todos os dirigentes políticos de todas as nações, principalmente do nosso Brasil, que recebam a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa compaixão e assim possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que recebam a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nunca falte o pão da carne e o pão do Espírito a eles. Aos nossos irmãos e irmãs de outras religiões, seus dirigentes, recebam nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa paz e a nossa alegria. Que possam também conduzir esses irmãos e irmãs da melhor forma possível. E assim, Senhor, humildemente pedimos, de coração aberto, de mente aberta, que possamos transbordar da nossa essência todo amor, toda a paz, todo o carinho, toda a compaixão. E por onde andarmos, Senhor, que possamos deixar um pouco de Ti nas outras pessoas. E assim agradecemos mais uma vez essa oportunidade. Vamos caminhando para o nosso encerramento. E assim, Senhor, com muita alegria, com muita compaixão, com muito amor, agradecemos essa oportunidade do estudo do Evangelho. Nessa semana, abençoe para que possamos aplicar no nosso dia a dia essa transformação e essa correção. Que possamos estar aqui na próxima terça-feira, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom estar com vocês aqui novamente. Muito bom sentir essa paz, essa alegria, esse conforto, esse amparo, né? Então, pessoas lindas e maravilhosas, peço desculpas se eu passei um pouquinho do horário, mas é essencial a gente ter esse laço, né? Acender esse laço dentro de nós com nossos mestres e assim darmos continuidade na nossa evolução. Tá certo? Deixa eu dar um boa noite pro pessoal que entrou aqui antes, que eu fui vendo e acabei não dando. Certo? Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, mandando muito bem as mensagens de vibrações. Fico feliz com todos vocês. Boa noite, Denise Loureiro, seja bem-vinda, querida amiga. Muito bom ter você aqui. Deixa eu ver quem mais. Querida Ju Esconza, tudo bem com você? Manda um beijo lá pra Mari. Quem mais? Leonice, Esther, querida amiga, seja bem-vinda. Maria do Carmo, querida aluna e amiga, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui, ó. Só mandando seus emojis de amor e carinho. Isso aí, certo? Tenham uma ótima semana. Até a próxima. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.